Olá, professor Felipe, tudo bem? Meu nome é Otávio Augusto Gonçalves Nogueira. Além de mim, para esse trabalho existem outros dois integrantes, que é o José Arimateia Fabrício de Castro Filho e Natália Lídia Lima Coelho. Nós iremos explicar o primeiro trabalho de sistemas distribuídos e, de antemão, que primeiramente eu irei fazer uma explicação mais visual bem breve, por sinal. Após isso, eu irei para o MT, que é o meio de transporte, onde eu irei passar explicando como o código funciona e depois mostrando a implementação do código. Pois bem, abstraindo um pouco, nós podemos considerar esse trabalho como um navio, um avião, um meio de transporte, um radar que vai ficar visualizando, recebendo o que ocorre, e o Kafka, que seria quem recebe e manda as mensagens. Quando um navio ou um avião, o que quer que a gente considere, envia uma mensagem, ele passa a latitude, a longitude e o identificador. Essa parte eu irei explicar posteriormente, mas para uma visão bem rápida, é dessa forma. Existe um caso à parte que é quando não há a comunicação, a resposta, né, dentro de um prazo determinado. Aí, porque eu identifiquei esse X que deu o problema, e nesse momento é feito através da base uma comunicação REST, síncrona. Então, indo aqui para o código, aqui os dois projetos, o MT, que é o meio de transporte, e a base, eu irei dar uma introdução, né, sobre o funcionamento e depois falar sobre realmente o código. Então, de antemão, o MT ele envia dados para a base processa esses dados, só que entre eles existe um intermediador, que é o Kafka. Então, observando através do Kafka, o MT, que é o meio de transporte, vai ser o publicador no Kafka. Então, o publisher, que é esse arquivo aqui que está aberto, ele, ele vai lançar, através do MT, a latitude, longitude, que está bem aqui, latitude, longitude, data, identificador, o nome, a porta e o endereço, lá para dentro do Kafka, para que a base consiga pegar esses dados e armazená-los, né? Saber quem é que está, que ela vai tomar o controle. Então, observando aqui, tanto a latitude, a longitude e o identificador são gerados randomicamente. Então, é esse o funcionamento do nosso publisher. Agora, em relação à implementação, ele existe o Kafka, que é o Private Fun Publisher, MT, que na realidade ele é o Kafka. A gente pode considerar esse Private Fun como o Kafka, que ele vai ser um template, né? E o que que vai ocorrer pelo fato dele ser um template? Quando nós subimos aqui, existe a classe Publisher, que é um Private Val Kafka Template, que ela é do tipo Kafka Template com string, né? E o que isso quer dizer? Que ele recebe string por string e vai mapeando ela. Aí o Kafka recebe essa string e lança ela da mesma maneira. Já aqui no controller é mais simples. O que é que ocorre? Ele só vai ocorrer no último evento, que é o evento de timeout. E o que que esse evento faz, que é o de timeout? É o que eu mostrei aqui na imagem, que é quando não há comunicação entre o tempo específico determinado. E assim vai ser uma comunicação síncrona, que ele vai retornar através do mono.just. Ok, se tiver certo, né? E caso contrário, não. Só que essa parte será explicado através da base, o outro projeto aqui, posteriormente. O controller só tem o get, que é quando ele vai ocorre o evento da requisição REST, onde ele só vai mandar OK.
Voltando aqui para o publisher, existem esses @values. E o que eles significam? Esses @values, eles são variáveis que nós chamamos de variáveis ambiente, que ela vai servir só para facilitar quando nós formos digitar a linha de comando para execução, que ela vai ajudar a gente no Docker, porque nós colocamos a flag, tag, o que você quiser chamar, "-e", e a gente especifica a porta, o endereço e o nome do meio de transporte que nós desejamos cadastrar. Por exemplo, Olá, meu nome é Natália. Eu vou dar continuação à apresentação do trabalho. Então, como dito antes, a gente tem um meio de transporte que vai enviar constantemente mensagens para o Kafka com a sua situação, né? Então, a gente tem o meio de transporte como publisher. Agora eu vou dar início à apresentação do outro lado da comunicação, né? O subscribe, que nesse caso é a base, né? Que vai ter o controle sobre os meios de transporte. Então aqui, primeiramente eu tenho a classe subscriber e nela eu tenho a função que vai escutar as mensagens lá do Kafka. E aqui a gente está passando o tópico que é utilizado e o grupo que ele pertence, né? Então, seguindo o fluxo aqui da comunicação, primeiramente eu vou receber a mensagem por meio dessa função, e essa mensagem vem como uma string. Então, eu tenho que tratar essa string para poder obter os dados do meio de transporte. Como os dados são enviados nessa string separados por um traço, então simplesmente eu vou separar esses dados, né? Dividir eles em variáveis por meio, utilizando esse traço como o delimitador. E obtendo esses dados individualmente, eu crio um objeto meio de transporte. Aí a gente vê aqui que os dados que ele tem são um identificador, para dizer qual é o meio de transporte, e a latitude e longitude, que vai me dizer a localização, a data que foi enviada a mensagem, o evento, para dizer se ele está em alguma situação, a porta e o endereço que eu possa me comunicar com esse meio de transporte. Então, continuando, por meio do repository desse meio de transporte, eu vou salvar esse objeto que eu acabei de receber. Se esse objeto não existir, se esse meio de transporte não existir ainda no banco de dados, ele será criado. Agora, se ele já existir lá, os dados serão atualizados com uma nova localização, né? Já que o meio de transporte vai enviar mensagem com a nova latitude, longitude e um código de alguma situação que possa ter ocorrido. Então, após criar ou salvar esse meio de transporte, ele vai printar na tela, né, as informações recebidas e vai processar o evento que chegou desse meio de transporte. Então, passando para a classe responsável por isso, a classe é EventBase. A primeira coisa que irá ocorrer é passar para a função de processar o evento, recebendo o objeto do meio de transporte. Então, aqui ele faz uma verificação simples. A partir do ID do evento recebido na mensagem, ele vai determinar se ele está em uma situação normal, que tudo está acontecendo como deveria, ou se é uma situação atípica que precisa que necessita de atenção, necessita que levante uma situação de alerta. Então, se o valor for 0, eu posso simplesmente
registrar o evento como um sucesso, não ocorreu nada atípico. Agora, se for outro, eu já tenho que levantar uma situação de alerta. Então, entrando em qualquer um desses casos, a gente irá registrar esse evento. Então, nessa função, para registrar o evento, quando eu receber esse evento, o tipo dele, né? E a string que vai identificar qual o meio de transporte que enviou esse evento, eu vou criar um novo objeto com esses dados, né? E aqui eu tenho a classe de evento com um ID que vai identificar esse evento no banco de dados, o tipo, né, para saber se foi alerta ou sucesso, a data que ocorreu e o identificador do meio de transporte, a string que vai me identificar que meio de transporte que trouxe esse evento. Logo após isso eu irei printar essa mensagem para a gente conseguir visualizar na tela. E por fim, esse evento será salvo no banco de dados para que se possa ter um log desses eventos para saber como está a situação de todos os meios de transporte. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Bem, para o nosso último evento aqui, a gente tem essas duas funções, que seriam os eventos de timeout, que seria justamente quando o meio de transporte não consegue se comunicar via Kafka com a base em questão. É quando esse tempo ultrapassa 1 minuto, né? Que a gente tem que fazer uma requisição síncrona. Ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem essa função aqui, timeout, que tem esse schedule, que vai rodar a cada 10 segundos. E a gente pega todos os meios de transporte cadastrados naquela base e vai vendo um por um os tempos em que é dado, né? Nos tempos em que foi registrado a última vez. E vendo se aquele tempo ele é maior ou igual a 1 minuto. 60 mil aqui, no caso, é milissegundos. Caso seja verdade, aquele meio de transporte em questão, a gente printa ele e cria um evento de processamento desse timeout. No caso, a gente vem para cá e a gente vai processar aquele evento de timeout. Bem, a gente passa aqui o meio de transporte em questão, a URL a gente monta aqui com base no meio de transporte, faz a conexão HTTP, define essas coisas aqui e vem para o try-catch. No try-catch a gente define aqui os ifs, aqui. Caso a conexão dê certo, porém não retorne os 200, a gente diz que deu erro com aquela determinada resposta e printa todos esses dados aqui e salva aquele evento como um evento de offline, a gente não conseguiu se conectar. Caso seja 200, a gente vem aqui, printa, que deu sucesso, tudo mais, e registra um evento com o event type como sucesso. Caso esse cara aqui ele gere uma exceção pra gente, que ele não consiga se conectar, dê algum erro, ele vem aqui pro exception, pro catch, e gera pra gente que deu erro obter dados daquela URL e printa um evento como um evento de offline. Bem, iniciando a execução do nosso código aqui como exemplo, a gente executa a primeira base, a gente dá aqui para ela a porta, né, 8081, e o network, que seria o KafkaNet. A gente executa primeiro aqui ela, e depois a gente executa algum meio de transporte. No caso aqui, por exemplo, a gente vai executar esse meio de transporte aqui, a gente dá para ele a porta, 8086, o networking, que ele vai ficar, KafkaNet, o IP, que a gente vai definir para esse container, de forma para os environments, né? A gente define o server address, que seria o mesmo do IP, o nome do meio de transporte, a gente colocou aqui como navio, e o server port, que seria a porta, né? 8086. A gente roda aqui. Na base, a gente já tem o navio como um meio de transporte. A gente já rodou, né, anteriormente. Então ele está dando esse erro aqui, gerando esse evento de offline, justamente pelo último ponto em que eu expliquei, que seria o processo de evento de timeout. Ele está tentando se conectar àquela URL do navio, porém ele não está conseguindo. Então ele está retornando um erro aqui
dizendo que o meio de transporte não está conseguindo se conectar e gerando um evento de tipo offline. Porém, como a gente executou agora o meio de transporte navio, ele vai tentar fazer aqui, ó, né? Ele vai, aqui foi antes, aí ele tenta executar de novo e agora ele dá um OK, conexão feita com sucesso, e diz que agora o novo evento de alerta ao evento é de sucesso, que deu sucesso. Então ele conseguiu se conectar de forma síncrona. Né? E agora ele está fazendo todas essas conexões pelo Kafka. Esses sucessos e alertas aqui, eles estão sendo gerados de formas aleatórias, né? Está sendo gerado de um número entre 0 e 1. Por exemplo, esse sucesso aqui, ele veio desse meio de transporte, né? O navio com a latitude 8, a longitude 17, aqui a data, o evento é 0, a gente definiu como 0 sendo sucesso e qualquer número diferente de 0 sendo alerta, a porta e o IP que a gente deu para ele. E aí ele vai ficar rodando várias vezes, infinitamente, né? 10 em 10 segundos. Então eu criei aqui mais alguns caras de exemplo para a gente rodar aqui pelo terminal. A gente executa para ter mais dois carinhos, né? Como exemplo. Aqui a gente está rodando mais dois containers, dá um Docker PS aqui. A gente está rodando no caso 3 meios de transportes e uma base, como exemplo. A gente está rodando aqui na nossa base, aqui ainda está vindo um navio, mas chegou agora um avião, né? Um evento de sucesso. Chegou agora um avião que foi um dos caras que eu botei aqui, né? Avião e depois um caminhão. Veio aqui avião, navio e um caminhão agora, né? Depois navio, avião, aí vai ficar fazendo alguma coisa aqui, né? Caso eu pare algum deles aqui, por exemplo, dar um dock, não, vou parar o navio, né? Já que ele está rodando aqui, é uma coisa mais fácil. Parei a execução do navio. A gente volta aqui para a base e espera um minutinho para ele gerar o nosso evento aqui, né? Pronto, ó. Ele disse que deu problema, né? No meio de transporte, o ID navio, né? Ele tentou se conectar àquela URL. Tentou se conectar aqui a essa URL, porém não conseguiu, de maneira síncrona, né? E gerou um evento, um tipo de evento offline, né? Pronto. Essa é a nossa execução.